Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, e nessas próximas semanas a gente está fazendo aí uma espécie de review e alguns comentários sobre cada um dos episódios da nova temporada de The Chosen. E o episódio de hoje é o segundo, intitulado Castelo de Cartas. Esse episódio também já passou no cinema, mas se você perdeu, você já pode conferi-lo na Amazon Prime, então bora lá. Como eu disse no vídeo anterior, todos os episódios aqui dessa temporada vão começar com uma cena da Última Ceia, e elas estão todas de trás para frente, então ela termina, a cena aí do episódio, ela termina do jeito que começa a cena do episódio anterior. Eu destaco aqui dessa vez a fala de Jesus sobre amar o próximo de forma sacrificial e de como ele faria isso. And that's what we'll have to do. That's what I will do. Em seguida a gente vê uma cena antiga da Ramá, lá daquele dia em que ela ia sair de viagem para ir para o casamento em Caná, representando os negócios dos seus pais, né? Ela tá ali ganhando um presente e tudo mais da sua mãe. A mãe diz para ela que o amor deles como pais não era condicional, e é super interessante você ver a relação ali da família, né? Você vê a relação do Cafne com a mulher, com a filha, com o próprio Tomé, porque tudo isso humaniza os personagens de forma geral, mas especialmente o Cafne, que você vai ver um baita de um contraste agora nessa temporada, com essa personalidade que estão te mostrando aí nessa cena, porque o Cafne vira uma outra pessoa por conta da morte da sua filha Ramá. De volta ao tempo presente, a gente vê Pedro pregando para uma multidão justamente uma parábola sobre perdão, que é um tema que foi muito importante para o personagem do Pedro na temporada anterior, né? Só que ele tá com dificuldade de lembrar alguns detalhes da história da parábola, e o André vai soprando para ele alguns detalhes. E aí, quando termina, o André tá super orgulhoso do que o seu irmão fez, mas o Pedro acha que foi um desastre. A gente vê também uma mulher qualquer, provavelmente uma serva, informando Malco, que era o servo principal do Caifás, do sumo sacerdote, sobre essa pregação de Pedro. Eu tenho para mim que essa mulher ainda vai aparecer na temporada seguinte, delatando ali, né, Pedro, porque ela reconhece Pedro aí dessa cena que estava pregando sobre Jesus e tudo mais como um dos discípulos, e aí Pedro vai negar e tal. Mas é só um palpite, assim como eu tenho um palpite de que o Áticos vai ser o centurião que lá no final, na cena da crucificação, vai declarar que esse realmente era o Filho de Deus. A cena também dá um certo destaque pro tal homem misterioso que fica lá anotando as coisas durante a pregação do Pedro, mas a gente só vai descobrir quem ele é um pouco mais pra frente aí na temporada. Em seguida, a gente tem uma cena com 3 rostos conhecidos, né, de personagens lá daquela parte que mostra Decápolis e a pregação de Jesus com a multiplicação e tudo mais. E aí eles encontram então Felipe e André no meio da multidão e começam a aprender um pouco mais sobre a Páscoa. Eles seguem juntos para o mercado no pátio do templo e eles descobrem que o sacrifício e a adoração se transformou numa coisa um pouco mais comercial. Enquanto isso, o Zebedeu e o João vão até o templo entregar o óleo de oliva lá, né, para eles como os seus atuais fornecedores, mas o João não pode entrar porque ele não tá puro o suficiente. Então ele fica esperando do lado de fora, junto com o Malco, que também não podia entrar. E aí nessa conversa o Malco explica que essa lei aí nem é parte da lei de Moisés, é um negócio inventado pelos fariseus só para eles se acharem em cima dos outros, e que o Caifás, ele tá obcecado por um certo rabino, né, que é Jesus, e que ele tá querendo matar esse cara antes da chegada da Páscoa. Em seguida, a gente tem uma conversa importante entre Caifás e Herodes, que eu vou tentar explicar aqui para você. O Caifás, ele começa dizendo que ele teve uma profecia dada por Deus para ele de que um homem morreria no lugar do povo. E por isso ele acha que ele precisa matar Jesus, porque senão vai ser um problema. Roma vai, de alguma forma, retaliar o povo judeu e isso vai ser ruim para todo mundo. Só que o Caifás, ele não tem autoridade para mandar matar alguém. Então a ideia dele em conversar com Herodes era convencer ele de fazer isso de novo, já que ele já tinha feito isso antes, mandando matar o João Batista. Who killed the baptized? I am the Tetrarch of Galilee.
Só que o Herodes está meio arrependido de ter matado João Batista, porque ele até gostava do João, né, de certa forma, a Bíblia mesmo diz isso, e ele só fez isso por causa lá da história com a Salomé e tudo mais. Enfim, ele recusa para o Caifás esse pedido e ainda avisa ele que o Pôncio Pilatos tinha sugerido aí a ideia de matar o Lázaro, porque o Lázaro que seria talvez o grande problema, afinal ele que foi ressuscitado por Jesus, então se esse cara for realmente morto, vai deslegitimizar aquilo que Jesus está fazendo, os milagres e tudo mais, e vai resolver a situação. O Caifás questiona o Herodes sobre isso, porque se ele vai matar alguém, por que não mata Jesus de uma vez? Mas o Herodes explica que Lázaro é um ninguém, certo? É fácil você fazer isso escondido, você fingir que foi um acidente, mas fazer isso com Jesus seria impossível na atual circunstância, porque está todo mundo em volta de Jesus o tempo todo. Só que o Caifás está irredutível, porque ele tem certeza de que a profecia que ele recebeu ia se cumprir. E de fato ela ia se cumprir, mas ele não entendia muito bem o que isso significava. A conversa termina com o Caifás explicando para o Herodes que eles iam então esperar Jesus falar alguma besteira de Roma para que o próprio império o condenasse à morte. O Herodes questiona, porque Jesus não tinha histórico de falar nada contra Roma, e aí Caifás explica que eles iam provocá-lo a isso. Porque se tinha uma coisa que as pessoas odiavam mais do que amavam Jesus, era o Império Romano. Do lado de fora a gente vê também o encontro do Tomé com o Cafne, que ameaça de morte Jesus para Tomé, e depois o encontro de Tomé com a mulher do Cafne, né, a Noemi, e eles choram juntos pela Ramá e tudo mais, e ela é muito mais sensata que o Cafne, mas ela também não gosta de Jesus, e aí o Tomé explica para ela que não foi culpa de Jesus a morte da filha. A conversa é interrompida subitamente porque começa a passar alguns discípulos na rua dizendo que Jesus está fora de si e tal, e o Tomé não entende nada, então ele para e vai atrás deles para descobrir o que está acontecendo afinal. I must go. What does that mean? As usual, I don't know, but I'm going to find out. I hope Cafne hasn't done something. Quando eles chegam no pátio do templo, eles veem Jesus virando as mesas, descendo chicote, libertando os animais e confrontando os fariseus. Na cena você tem o Shemuel, os fariseus, o próprio Caifás e até mesmo o Áticos e o Pilatos lá da sacada dele, vendo, observando toda aquela situação. O episódio termina com a câmera focada no Judas, que não se conforma de Jesus estar peitando os líderes religiosos e arranjando mais inimigos entre os judeus do que unindo o povo contra Roma. É um final bem tenso, imagina para quem assistiu no cinema e ficou esperando até agora para ver o que é que acontece em seguida. Você também está curioso para ver o que é que acontece a seguir? Bom, os episódios 3, 4 e 5 estreiam na Amazon Prime já nesse próximo domingo, dia 20, e aí nas próximas quintas-feiras você pode vir aqui no Ponte do Reino para a gente comentar junto sobre cada um deles. Então divulga o Ponte do Reino e o The Chosen para todo mundo, porque afinal de contas, como eu sempre digo, todo mundo tem que ver The Chosen.